Olá, meus irmãos. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje estudaremos o capítulo 3. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Romanos 3 e ler os 6 primeiros versículos. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Vimos no capítulo anterior que Paulo afirmava que o verdadeiro judeu era aquele que tinha o coração circuncidado. Ou seja, não adiantaria nada ter sido circuncidado na carne se o coração estivesse longe de Deus. Aqui nesse capítulo, Paulo já se antecipa a possíveis questões que os judeus poderiam levantar. Que questões eram essas? Qual é a vantagem da circuncisão na carne? Com que propósito Deus fez essa aliança com Abraão e os seus descendentes e instituiu a circuncisão? Por que então Deus deu a lei a Israel, se Israel não tem vantagem nenhuma sobre os demais povos? Paulo mostra as possíveis questões e, em seguida, responde dizendo que há muitas vantagens em ser judeu. Aos judeus foi confiada a revelação escrita, a palavra de Deus. Homens da nação de Israel foram inspirados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Muitos judeus não creram que Jesus Cristo é o Messias enviado por Deus. Eles acreditavam que eram o povo eleito de Deus. E aí poderia vir uma outra objeção. Ora, se muitos judeus não creram, segundo o que o apóstolo Paulo estava ensinando, ou seja, sobre a graça de Deus contida no Evangelho, o povo de Deus não seria salvo. Paulo diz que a incredulidade deles não anula a fidelidade de Deus, que foi Deus que já elegeu, desde a fundação do mundo, um povo seu, composto de judeus e de gentios. Paulo cita um texto do Salmo 51, escrito por Davi, quando estava clamando por perdão a Deus por causa do seu pecado. Para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. A incredulidade dos judeus apenas torna notório que os judeus também são pecadores e que carecem da graça de Deus. Paulo está dizendo que a incredulidade dos judeus mostra que Deus é verdadeiro e todo homem mentiroso. Daí o judeu pode rebater dizendo que se a incredulidade deles serve para mostrar a glória e a santidade de Deus, por que eles deveriam ser punidos por sua incredulidade? Esse tipo de argumento infantil é o mesmo argumento que ouvimos quando alguém, querendo se justificar, diz que se Deus é soberano e a sua vontade prevalece, ele sabe que eu vou pecar, então por que vou ser castigado? Esse tipo de argumento é tão pueril que Paulo responde também de forma simplista quando diz: se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação desses é justa. Deus é soberano.
A sua vontade e seus propósitos jamais serão frustrados. Mas eu e você, todo ser humano é responsável pelos seus atos. Como no caso de Judas, por exemplo, nós sabemos que Jesus haveria de ser traído por um discípulo. E aí, então alguns podem pensar, ora, Judas cumpriu o propósito divino, e de fato cumpriu. Mas a sua natureza pecaminosa, o seu ato de trair Jesus por 30 moedas, partiu do seu coração pecaminoso. E por isso ele receberá a ira de Deus no dia do juízo final. Nem o judeu, nem nenhum de nós pode justificar seus atos pecaminosos ou sua incredulidade com o propósito para que a glória de Deus seja manifesta e, por isso, sermos isentados de nossos crimes. Se esse raciocínio fosse correto, então deveríamos pecar mais e mais para que a glória de Deus se manifestasse cada vez mais. Percebem que absurdo? Paulo mostra que todos estão na mesma condição de pecadores, tanto judeus quanto gentios. E ele cita o texto que está no Salmo 14, versículo 3, que diz: não há justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos nasceram debaixo do pecado, depravados totalmente. Paulo vai discorrendo nos versículos 12 a 18 acerca disso. A real condição e inclinação do homem natural que está totalmente corrompido pelo pecado. Nos versículos 19 e 20, Paulo toca na questão da lei. Talvez o judeu possa achar que porque guarda a lei não está na condição de pecador. Mas Paulo deixa claro qual é a verdadeira finalidade da lei, que é mostrar para nós a nossa condição, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. A lei mostra a santidade de Deus, mostra como Deus é perfeito. E ela é perfeita também, impossível de ser cumprida integralmente pelo ser humano natural. Ela apenas nos revela o nosso pecado, mas não nos salva. É como se, por exemplo, imaginemos que uma pessoa está sentindo uma forte dor na coluna. Aí o médico pede um raio-x, certo? Esse raio-x revelou que essa pessoa estava sofrendo de uma lesão na coluna. Você acha que se a pessoa pegar aquele raio-x, picar e tomar de 8 a 8 horas com água, vai curá-la? Claro que não. Assim como o raio-x revelou a doença, a lei revela a nossa natureza pecaminosa, mas ela não pode nos salvar. Então, nos versículos 21 a 31, Paulo nos fala do remédio que irá nos curar, a salvação, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Ora, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, mas para aqueles que crerem, os eleitos, Deus providenciou um meio de salvação, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Paulo diz que há propiciação no sangue de Jesus, fazendo alusão à tampa da arca da aliança, que era o propiciatório, o local onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava e aspergia o sangue para expiação dos pecados do povo. No versículo 26, ele diz algo interessante. Vamos ler. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele diz que Deus é justo e justificador, e isto é muito interessante. Para ser justo, Deus tem que condenar todos, porque todos pecamos, mas ele também é justificador. Então, por misericórdia e por graça, ele elegeu alguns para a salvação.
O ser humano não tem motivo nenhum para se gloriar, para se orgulhar. Ele é salvo pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Deus é Deus de todos, dos judeus e dos gentios. A justificação é pela fé para todos. Não há distinção nenhuma. Paulo termina o capítulo 3 perguntando: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Como novas criaturas, alcançados pela graça, vivificados pelo Espírito Santo, estamos aptos para andar em conformidade com a lei. Espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Até a próxima!